Fala galera, tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente vai falar um pouco a respeito do maior dos heróis de plástico, Falcon. Lembram desse? Uma das coleções mais incríveis das action figures do mundo todo. Então vamos embora e sigam meus bons. O Falcon, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi lançado em 1964 nos Estados Unidos e lá ele ficou conhecido com o nome G.I. Joe. Ele tinha a escala de 12 polegadas, aqui para nós brasileiros 30 centímetros, e quando foi lançado foi uma verdadeira febre com a criançada da época, porque ele tinha vários equipamentos, tinha barba flocada, tinha um uniforme muito bacana do exército que a garotada podia brincar à vontade sem que fosse as infames Barbies ou, pior, o Ken. O Falcon, ele foi lançado aqui no Brasil pela Estrela no final dos anos 70 e permaneceu nas lojas até 1984, quando colocou a sua barba de molho por causa das dezenas de lançamentos de bonecos numa escala muito menor e por isso muito mais baratos. Mas antes da gente continuar falando a respeito do Falcon, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha memória a respeito desse personagem. Eu lembro que o meu primeiro contato com ele foi quando eu era muito pequeno e tive na casa de um primo meu, que eu não vou falar o nome, mas era um baita de um egoísta, e eu vi aquele personagem jogado lá num canto, sem roupa nenhuma. Achei curioso. Comecei a revirar lá um baú que ele tinha cheio de brinquedos, comecei a achar as roupas daquele personagem jogado e comecei a montar. Achei aquilo muito legal. Ele tinha uma roupa camuflada, barba, tinha umas metralhadoras muito legais, mas o meu primo era daqueles moleques que era o dono da bola, né? Se ele não estivesse jogando no campo, ninguém jogava com a bola. Assim que ele viu eu brincando com o personagem, ele logo tratou de arrancar da minha mão. Eu fiquei fascinado com aquilo e comecei a encher o saco da minha mãe para que ela comprasse um também. Só que o personagem era muito caro e ela relutou em comprar para mim. Até prometeu em me dar no Natal, mas ia demorar muito. O que eu fiz? Juntei um monte de brinquedo que eu tinha lá em casa e lá nos primórdios, né, das negociações que hoje a gente tanto faz no Facebook, Mercado Livre, eBay, enfim, fui para minha primeira negociação de action figures, ou bonequinhos como a gente chamava na época. O que eu fiz? Juntei um monte de brinquedo e fui fazer rolo no colégio. Achei um amigo meu que tinha um personagem que era do Falcon, mas não era o Falcon. Dei um monte de brinquedos para ele e ele acabou me dando o Condor em troca. Eu amei aquilo na época, mas eu realmente queria o Falcon. Quando chegou o Natal, a minha mãe deu de presente o meu primeiro Falcon. Só que para minha tristeza, ela não deu o Falcon combatente, ela acabou me dando o Falcon mergulhador. E para minha tristeza de hoje em dia, a minha memória me faz lembrar todo dia que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o polvo dele e jogar fora. Coisas de criança, né? Mas coisas que doem na gente hoje em dia. Então, se vocês têm alguma lembrança com esse personagem de quando eram pequenos, deixem aqui nos comentários para que todo mundo possa saber como foi a sua infância com o Falcon. Falando no Condor, é uma curiosidade bem legal a respeito desse personagem é que ele é uma criação brasileira, exatamente. Ele foi criado pela Estrela, ou seja, o amigo do Falcon é Tupiniquim. É claro, a minha história com o Falcon não acabou e hoje que a gente consegue manter uma coleção com o nosso próprio dinheiro, eu consegui o meu Falcon dentro da caixa. Agora vamos lá para as curiosidades a respeito do Falcon, né? Como já dito para vocês, nos Estados Unidos o nome dele era G.I. Joe, então ele teve como sucessores espirituais os G.I. Joe como a gente conhece hoje, né? Aqueles da cartelinha que povoaram a nossa infância e são alvos de colecionismo até hoje. Os G.I. Joes pequenos na escala 3/4. Aqui no Brasil, a confusão foi um pouco maior, né? A gente demorou a associar o Falcon aos G.I. Joes. Por quê? Porque aqui no Brasil, as primeiras caixas do Falcon até saíram com o nome Falcon e os comandos em ação. Porém, logo isso saiu, né, de linha e acabou ficando só Falcon, né? Que começaram a vir aquelas linhas do Falcon e os Olhos de Águia. Foi a época em que o Falcon tinha um pequeno artifício atrás da cabeça que fazia com que ele movimentasse os olhos. Aquilo era tudo para as crianças da época. O que comprova
a fama do Falcon aqui no Brasil é a extensa linha de quinquilharias que ele ganhou na época. Além das action figures, ele ganhou gibis, ganhou álbuns de figurinha, lancheiras e tudo mais que a estrela pudesse colocar o nome dele para lucrar algum. O Falcon também foi lançado na Alemanha, Inglaterra e outros países com o nome de Action Joe, por volta do final dos anos 60. Aqui no Brasil, o Falcon foi lançado pela estrela por causa de um acordo com a Hasbro, meio que forçado. A Hasbro se viu no meio da crise do petróleo que assolou os Estados Unidos no final dos anos 70, e aí com a elevação do preço do petróleo e por consequência do plástico, começou a se tornar quase que inviável para ela manter o Falcon só nos Estados Unidos e em mais alguns países. Então acabou lançando no Brasil e a tristeza dos americanos foi a nossa alegria. No Japão, o Falcon também teve uma linha de personagens lançados com o nome de Combat Joe, que hoje em dia são itens muito cobiçados pelos colecionadores e por isso são vendidos a preços altíssimos no eBay. O Falcon teve um revival aqui no Brasil em 1994. A estrela relançou a linha de action figures, mas não teve uma aceitação muito boa, até porque a qualidade não era a mesma dos personagens dos anos 80. Mas isso tem uma explicação. A estrela, muito malandramente, ao invés de relançar as figuras originais dos Falcons, acabou pegando a linha dos Hall of Fames, dos G.I. Joes, que também tinham sido lançados no início dos anos 90 lá nos Estados Unidos, e adaptou como uma segunda ou terceira linha, né, dos Falcons aqui no Brasil. O Falcon, ele foi um personagem, como já dito, que durou muito tempo, né? Então ele veio acompanhando também as tendências de filmes, séries, né, e tudo mais que o pessoal curtiu através dessas décadas. Então o Falcon ele foi lançado originalmente como um combatente da selva, por causa da Guerra do Vietnã. Depois ele passou a ser aventureiro, né? Falcon cientista, Falcon mergulhador, Falcon explorador. Também teve a sua linha de Falcon lutador de Kung Fu, por causa da mania dos filmes dos anos 70, desencadeada pelos filmes do Bruce Lee. Ele recebeu inclusive uma série futurística, né? Impulsionada por séries e filmes como Star Wars e Buck Rogers. Inclusive foi nessa época que ele recebeu como vilão o Torak, né? Que todo mundo conhece, com aquele capacete prateado, inspirado no Darth Vader. E isso manteve o Falcon por um tempo até grande nas prateleiras tanto lá dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. O personagem do Falcon, na verdade, tinha um nome, que era Joseph B. Colton, ou Joe Colton, o primeiro dos Joes. Inclusive, ele apareceu no segundo filme dos G.I. Joes, estrelado lá pelo The Rock, e foi vivido pelo Bruce Willis. O Bruce Willis, inclusive, mostrou a importância do personagem, ajudando os demais Joes na batalha quase perdida contra os Cobras nesse segundo filme. O engraçado é que o Bruce Willis no filme aparecia careca e sem barba. Bem que eles poderiam ter colocado uma barba e flocado a cabeça do Bruce Willis pro filme, né? Era um contrassenso com a figura que a gente conhecia do Joe Colton, né? Esse nome, inclusive, Joe Colton, foi um nome que ele ganhou no gibi dos G.I. Joes nos Estados Unidos em 1989. Então era isso, pessoal. Hoje a gente falou um pouco a respeito do Falcon, o primeiro dos Joes. Então se vocês curtiram, deem um like, inscrevam-se no canal e até semana que vem.